Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Salmos, Salmo de número 7, do versículo 1 até o versículo 17. Se você quiser e puder, abra sua Bíblia junto comigo, confira cada versículo e eu tenho certeza que este salmo irá falar o teu coração de uma forma tremenda. Livro de Salmos, Salmo de número 7. Versículo 1 até o versículo 17, Salmo de Davi. É uma canção de Davi em confissão, no qual ele canta para o Senhor. Amém? É muito lindo esse salmo e eu tenho certeza que irá falar o teu coração. Salmo de número 7, versículo 1 até o versículo 17. Acompanhe comigo, diz assim o primeiro versículo. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me deslacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim possível, se as minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário. Persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Erga-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúna-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga o povo. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Que palavra gloriosa, que palavra tremenda. Vamos falar sobre cada versículo deste salmo. Cada versículo desse salmo eu tenho certeza que ele falará ao teu coração. O versículo 1, Davi começa nessa canção dizendo: Senhor, Senhor meu Deus, em ti me refugio. Davi sabia que ele não conseguiria abrigo mais seguro se não fosse em Deus. Entenda, o abrigo mais seguro que nós temos é na presença de Deus. É estarmos dentro do centro da vontade e do querer de Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós entendemos que sem Deus nós não somos nada e não podemos nada. E que a nossa segurança só está em Deus e não nos homens ou naquilo no qual, ao nosso derredor, que nos dá uma falsa segurança. Por isso que ele diz: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Davi sabia que refúgio só há em Deus, livramento só há em Deus. Só Deus pode nos proteger, só Deus pode nos guardar, somente Ele. Aí o versículo 2 ele diz: para que como leões
não me deslacere, nem me despedace, sem que ninguém me livre. Davi deixa bem claro que ele fala bem claramente para que os leões não viessem devorá-lo ou despedaçá-lo, porque só Deus protegendo ele e só Deus poderia guardar ele, tanto de pessoas como de animais selvagens. Só Deus poderia ser a proteção, porque só Deus é a nossa proteção. Olha o versículo 3, acompanhe. Senhor meu Deus, se assim procede, se as minhas mãos não há injustiça. Davi, ele sabia que até aquele momento, quando ele escreveu esse salmo, ele tinha consciência limpa, ele era justo diante de Deus, ele tinha consciência do qual ele estava praticando a justiça, obedecendo ao Senhor em tudo. E ele diz aqui, ó, no versículo 4, se fiz algum mal a um amigo, ou se não poupei sem motivo o meu adversário, persegue-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Davi tinha tanta segurança daquilo que ele era diante de Deus, que ele falou: Senhor, se caso eu cometi injustiça, se caso eu fiz algo ruim, que eu venha ser recompensado por isso, porque ele diz que caso ele tivesse feito algum mal a um amigo, ou não poupou sem motivo o adversário, que persiga-me os meus inimigos até me alcançar. Davi sabia quem ele era diante de Deus. Só pode fazer um louvor desse, louvar isso diante de Deus, quem sabe que é verdadeiramente justo, quem tem a consciência limpa, e Davi tinha. E ele fala no versículo 6, levanta-te, Senhor, na tua ira, erga-te contra o furor dos meus adversários, desperta, meu Deus, ordena justiça. Então Davi, ele canta nesse louvor, em adoração, em confissão a Deus, ele fala: Senhor, desperta, Senhor, se levanta, porque ele sabia que só Deus poderia ir contra os inimigos dele, porque aqueles que são inimigos daqueles que obedecem, daqueles que são justos, são inimigos do próprio Deus, estão perseguindo o próprio Deus e não ao homem. Lembra do apóstolo Paulo, quando estava indo de encontro com os servos do Senhor, que ele foi no caminho de Damasco, no qual ele teve um encontro com Jesus Cristo? Ele estava indo perseguir a liderança da igreja, perseguir os cristãos. Amém? Ele estava levando carta dos sacerdotes, cartas, amém, que dava autorização para ele prender, para ele torturar todos os cristãos, mulheres, crianças, velhos, não importasse, ele estava levando essa autorização e ele estava indo com grande fúria, mas no momento no qual ele cai com o rosto em terra e ele escuta a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Entenda que Jesus não coloca dizendo: Saulo, Saulo, por que persegue a igreja? Por que persegue Pedro? Por que persegue João? Por que persegue os apóstolos, os discípulos? Por que você está perseguindo o meu povo? Não, ele coloca ele, porque me persegue. Porque quando você persegue um servo do Senhor, você está perseguindo o próprio Senhor. E é o Senhor que se levanta para abater os seus adversários. A justiça de Deus, ela não falha. E Davi está justamente pedindo a justiça de Deus para os adversários dele. Então não te preocupa se estão te perseguindo, se estão a mente caluniando, se estão se levantando contra a tua vida. Quem vai pelejar essa causa é o Senhor. Quem vai mover sobre essa petição é o Senhor. Só coloca nas mãos dele, deixa ele trabalhar, deixa ele agir e deixa ele mover, porque ele vai fazer obra, porque ele é Deus e fora dele não há outro. Aí ele diz ainda mais: desperta-te, Deus, ordena justiça,
Reúne os povos ao teu redor, das alturas, reina sobre eles. O Senhor é quem julga o povo, sim, é o Senhor. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Davi sabia quem ele era diante de Deus, e você sabe quem você é diante de Deus? Sabe o que você tem feito, o que tem plantado, se tem obedecido, se não tem obedecido? Aí aqui ele ainda fala mais, dizendo: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda mentes e os corações, a fim de dar fim à maldade dos ímpios. Olha que versículo glorioso. Deus dos justos. O nosso Deus é o Deus dos justos, que sonda a mente e os corações. O Senhor, Ele sabe, mesmo antes de qualquer palavra sair da minha boca ou da sua boca, Deus já sabe o que nós iremos falar. Ele já sabe, porque Ele sonda a nossa mente. Aquilo que você está pensando nesse exato momento, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo. E Ele diz: e os corações, dá fim à maldade dos ímpios. Os ímpios são aqueles que conhecem a palavra e não obedecem, que praticam maldades, usando muitas vezes a palavra, se escondendo atrás da palavra para fazer maldades, para poder diminuir as pessoas, para poder destruir a fé das pessoas, para poder criar confusões, contendas, discórdias e assim afastar pessoas da casa do Senhor. Tem pessoas que estão dentro dos templos só para afastar outras pessoas, para que quando essas pessoas cheguem na casa do Senhor, elas vão ali só para minar e tirar essa pessoa da casa do Senhor e também da presença do Senhor. Muitas vezes os ímpios trabalham desse jeito, mas o Senhor, Ele é o Deus dos justos. Ele é o Deus dos justos. Versículo 10 diz: o meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Então quer dizer, Davi falando nesse louvor, o meu escudo está nas mãos de Deus. Quer dizer, escudo serve para proteção. E o escudo normalmente se coloca assim, para proteger a mente e proteger o coração. E o nosso escudo está nas mãos, como diz aqui na palavra. O nosso escudo está nas mãos de Deus, porque é Ele quem guarda a nossa mente e o nosso coração. É Ele quem nos protege com a palavra dele. Versículo 11 diz: Deus é juiz dos justos, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Cada dia, então é algo diário. Deus manifesta o furor dele, a ira dele, amém? Cada dia, cada dia, cada dia. Versículo 12 diz: se o homem não se arrepender, Deus afia a sua espada. Deus dá um período de arrependimento, mas se não houver arrependimento, Deus afia a espada dele, arma o seu arco e o aponta. Versículo 13 diz: prepara as suas armas mortais e faz suas setas, flechas flamejantes. Aí ele diz, versículo 14: quem gera maldade concebe sofrimento. Quem tá gerando a maldade, espalhando a maldade, fazendo maldade com outras pessoas, vai conceber o sofrimento. Não tem como fugir. A lei da semeadura vale para todo mundo. Quem acredita em Deus, quem não acredita, nós iremos colher exatamente o que nós plantamos. Se você está colhendo maldade por onde você quer que você passe, você vai conceber sofrimento e dar à luz a desilusão. Aqui ele deixa claro: e dará à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez.
Quantas pessoas fazendo armadilhas, esquecendo que essa armadilha você mesmo pode cair. Você mesmo pode se afundar. Então tome cuidado com as suas ações, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com o seu comportamento, porque muitas vezes fala que serve a Cristo, mas não carrega a essência, não pratica a palavra, não obedece, não faz o que o Senhor manda, fica armando coisas para as pessoas no seu derredor. E aqui deixa bem claro, quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Olha o 16, sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça, porque tudo que você manda volta para você. Tudo que você planeja, tudo que você emana vai voltar para você. Por isso que inteligência espiritual é entender que quando você amaldiçoa, você é amaldiçoado. E quando você abençoa, você é abençoado. Tem vidas amaldiçoando os outros e esquecendo que tudo que você lança, tudo que você deseja para o outro, lhe alcançará, lhe alcançará. A maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Darei graça ao Senhor porque Ele é justo. Agradeça a Deus pela justiça dele, porque Ele é justo. Aí aqui diz, e cantarei louvores. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor todos os dias em agradecimento por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda irá fazer. Agradeça a Deus. Vamos recapitular novamente esse salmo. Vamos ler novamente esse salmo, para que o Senhor possa nos abençoar ainda mais através do Salmo 7. Diz assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me deslacere, nem me despedace, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi e as minhas mãos à injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, erga-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça, reúna-se os povos ao teu redor, das alturas reine sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Que gera a maldade, quem gera a maldade concede sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, e ao nome do Altíssimo cantarei louvores. Que palavra gloriosa!
Deus falou ao teu coração através desse Salmo 7? Se ele falou ao teu coração, comente aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Deixa, se Deus falou contigo nesse salmo, conte para mim a experiência. Fale para mim aquilo que você sentiu ao ouvir essa palavra. E creia, Deus está te abençoando. Deus está movendo sobre a tua vida. Não esquece de comentar. Eu leio e respondo todos os comentários. Qual a experiência que você teve assistindo esse vídeo? Compartilhe comigo, porque você será abençoado ainda mais de uma forma tremenda. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, indicando que você está gostando dessa sessão de salmos que eu tenho feito. Amém? Não esqueça de compartilhar. Compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e assim você vai estar me ajudando a proclamar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e eu tenho certeza que Deus irá abençoar. Pode ser que alguém nesse exato momento precise ouvir essa palavra. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Amém? Não esquece de ativar o sininho de notificações, porque todas as vezes que eu lanço vídeo novo, você não perde, porque o YouTube ele te avisa e assim você não perde a oportunidade de ser abençoado através da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é de graça, não custa nada e assim você ainda entra na minha corrente de oração, que eu tenho orado por todos os inscritos que curte, compartilhe e que comenta nos vídeos, pedindo para o Senhor abençoar a casa, a família, os projetos e a causa de uma forma tremenda em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda as tuas mãos juntamente com as minhas, feche agora os teus olhos. É o momento de você orar, é o momento de você apresentar a tua causa, a tua vida diante do altar do Senhor, crendo que Ele vai fazer a obra, crendo que o milagre irá acontecer. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, Senhor, nós estamos nesse exato momento de mãos levantadas, orando, pedindo para que os céus venham se mover em nosso favor. Senhor, vai lançando por terra toda barreira, toda muralha, Deus, todo empecilho, tudo que não provém de Ti, meu Pai, que possa ser quebrado e lançado por terra, que o Senhor possa, meu Pai, fazer a obra, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, que o Senhor possa entregar sobre as nossas mãos a bênção, meu Pai, a vitória. Senhor, abençoa todos os que são inscritos nesse canal, todos os que curte, que compartilha, que comenta, aonde, Senhor, esse vídeo está sendo reproduzido, que o Senhor venha entrar neste lugar, que o Senhor venha entrar nesse ambiente, que toda palavra de maldição proferida, toda seta maligna, todo laço de enfermidade, contenda, discórdia, todo desânimo, toda frieza espiritual, todas algemas que queira prender ou aprisionar, que possa ser quebrado, ó Deus, e lançado por terra. Eu repreendo todo o mal e eu digo, sai! Em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Senhor, entrega sobre as mãos dessa vida a bênção, a vitória. Opera o teu milagre em nome de Jesus. Amém. Toma posse em nome de Jesus. Amém.